Você é do time que corre torto ou do posturado e calmo? Vem comigo que hoje o vídeo é sobre postura na corrida. Fala, suas corridas na veia, Éder Mota aqui na Clínica Olimpo com o Danilo. Obrigado por nos atender. O vídeo de hoje é justamente para mostrar para vocês posturas na corrida. E novamente, falando para vocês, a minha postura é uma coisa, a sua é outra, e o que o Danilo vai trazer aqui são posturas comuns que você, corredor, deve utilizar ou que você deve ficar atento para não se lesionar. E Danilo, já perguntando para você, existe alguma postura correta de corrida? Sim, com certeza. A postura importa e muito, tá, Éder? A gente tem que pensar o principal movimento que vai gerar impacto na corrida, que é o apoio unilateral. O que é o apoio unilateral? O apoio com uma perna só, tá? Então, nesse momento, se eu não tiver posturado ou se eu não tiver estrutura para isso, eu vou receber uma carga e eu não vou conseguir sustentar essa carga. Então, meu corpo vai desabar. Então, começar a trabalhar posturas unilaterais no seu dia a dia, seja um exercício simples de panturrilha, seja um exercício simples de agachamento unilateral, vai começando já a criar esse hábito e essa sustentação no seu corpo, o que vai facilitar depois na hora da corrida. Quando você for receber o impacto, receber com uma postura melhor. Então, postura unilateral é a melhor dica que eu dou para corredores. E Danilo, já pensando no nosso seguidor que está aí do outro lado, que eu sei que você corre todo torto, que eu sei que você não fortalece, você não vê os nossos vídeos, nem se inscreve no canal. Tomara que você tenha uma lesão, calma, respira. Mas Danilo, pensando em um corredor, começou a praticar agora, que é a maioria dos pessoal do nosso canal. Como é que ela entende que ela está compensando a corrida? Primeiros sinais, fadiga precoce. Então, se você não está conseguindo sustentar aquela corrida, começa bem e vai durante a corrida cansando muito, e não é só aquele cansaço aeróbico, né, o de respirar, o do coração, é aquele cansaço físico, já é um sinal que sua postura não tá aguentando, você não está conseguindo sustentar. Então, aquela fadiga muscular mesmo é o primeiro sinal. Dor, então aquela dor recorrente, eu começo a correr, tô com dor 0, aí começo 10 minutos, 30 minutos, dor 2, dor 3, ou seja, a dor que vai aumentando, ela também pode ser um sinal que sua postura está errada. Então, ou seja, você até aguenta um certo ponto correr com aquela postura errada, mas vai passando o tempo, aquela postura vai acumulando excesso traumático e aí vai criando uma dor em excesso, é um segundo sinal. E pensando, tem alguma musculatura do corpo que fala, mano, você tá correndo errado, parceiro? Olha, não tem uma musculatura específica, tá? Os principais músculos que a gente começa a sentir uma fadiga precoce, principalmente quando a gente está impactando muito na corrida, são as regiões articulares, tornozelo, canela, né, joelho, que são as regiões que mais sofrem. Por quê? Pensando no impacto, é a região que o impacto vai primeiro, né? Então, a hora que a gente bate o pé no chão, a energia que a gente aplicou no chão, a gente recebe de volta. Então, tornozelo, canela e joelho são as primeiras articulações e partes ósseas que vão receber esse impacto. Então, a postura errada vai exagerar na dor e no excesso de fadiga nesses locais. Você que está no nosso vídeo aqui, comenta qual a parte do seu corpo que mais dói, pensando no que o Danilo está falando aqui. E no que você está falando, quando eu voltei a rodar muito, na época de correr 400, eu sentia muita dor na lombar. Tem alguma vinculação de postura errada com dor na lombar? Sim, total. Aí tem muita relação com a parte de core que a gente fala, né? O core, na verdade, é toda essa área central que a gente tem no corpo, desde a parte abdominal, as musculaturas das costas e muito quadril. No corredor, a gente avalia muita fraqueza de quadril. Como eu disse antes, na sustentação, se a gente não tem uma boa força de quadril, a gente acaba sustentando. Então, fazendo movimentos em excessos, que pode prejudicar a lombar, você pode fazer movimentos laterais em exagero, pode fazer movimentos verticais e para frente e para trás em exagero, que vai te causar também alguma alteração e alguma dor, principalmente dor nas costas também. Lembrando a você que está no nosso vídeo aqui, a gente está direto da clínica da Olimpo. Então, se você está com alguma dor, os dados aqui da clínica estão aqui embaixo. Danilo, agora, como é que um corredor identifica que ele está correndo errado? Tem alguma forma, tipo assim, ele se filmar e ver isso? O padrão ouro para isso seria uma avaliação mesmo de biomecânica de corrida com o fisioterapeuta, e aqui a gente faz a avaliação, eu faço a avaliação. Tá bom. Que é a avaliação onde a gente vai colocar o corredor na esteira, colocar numa velocidade que ele está acostumado a correr, isso é importante, então não é um teste de velocidade máxima, nada disso. Eu sempre pego a velocidade do longo, que é onde ele vai mais se estressar, ele vai ficar mais tempo, né, correndo ali, e a gente vai filmar, principalmente vista lateral e vista de trás, tá? Na vista lateral, eu consigo enxergar algumas alterações de inclinação de tronco, excesso de passada longa lá na frente, onde eu vou acabar criando um impacto e um freio na minha corrida. E na filmagem posterior eu vejo muitas oscilações de tronco, oscilações de quadril, que mostra pra gente uma fraqueza muscular. Eu sempre falo, né, são dois pontos que a gente avalia na biomecânica. O ponto estrutural, que é a parte muscular mesmo de fraqueza,
e o ponto mecânico, que é o do gesto. Então, geralmente, o iniciante ele tem os dois, né? Ele tem tanta fraqueza quanto o gesto errado. Corrigindo o gesto, a gente já consegue ajustar muito a biomecânica desse paciente. Mas se ele também não tiver estrutura física e músculo, ele não vai conseguir sustentar por muito tempo aquele gesto. Então, por isso que a gente acaba trabalhando os dois em paralelo. Parte de fortalecimento junto com o gesto esportivo. Essas dicas valiosas que o Danilo está trazendo aqui, a gente vai trazer também lá no nosso canal do WhatsApp. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo. Danilo, dúvida agora campeã. Como é que a pessoa consegue sentir tudo isso que você está falando? Tem algum feeling para um corredor iniciante começar, pô, tô compensando muito à direita. Como é que ele consegue entender isso corporalmente? Algumas dicas básicas que a gente dá. Primeiro, uma passada lenta, uma cadência lenta. Isso o corredor consegue tanto perceber quanto verificar no relógio, tá? Então, Garmin, essas marcas mais comuns na corrida, ela marca a cadência. O que é a cadência? É a passada que ele dá por minuto. Então, é a soma dessas passadas por minuto. A gente tem, hoje, a gente tem cadências que a gente considera cadências baixas, ou seja, que pode aumentar o impacto e piorar a postura do corredor abaixo de 170, mais ou menos. Então, se você olha lá que sua cadência está muito baixa no Garmin, ou se você está percebendo que sua passada está lenta mesmo pelo som, né, aquela passada mais forte no chão, isso é um sinal que você mesmo pode reparar e falar, putz, eu preciso acelerar minha cadência. Por quê? Acelerando a cadência eu diminuo o impacto no chão. Eu fico menos tempo no chão no apoio unilateral. Então eu vou diminuir tanto o estresse muscular quanto essa questão do impacto que eu estou gerando durante a corrida. Eu tenho certeza que você nem sabia que o seu relógio fazia isso. Você vai nas estatísticas no Garmin, no Connect, e aí tem a parte de cadência. E aí ele dá a média, ele dá tanto quanto você oscilou, né? De máximo e mínimo, quanto a média. E aí é isso, hoje a gente considera a média normal você ficar entre 170 e 180. Tá? Então, abaixo disso, a gente fala, putz, é uma cadência que diminui muito a performance e aumenta muito o impacto, podendo levar à lesão. Se você chegou até agora no vídeo, a barrinha tá correndo e você ainda não se inscreveu. Antes disso, põe aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre cadência em corrida, porque eu tô 11 anos correndo e não sabia, amigão. Então, a gente sempre tá aprendendo. Então, põe aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente vai trazer o Danilo em outros vídeos, ele possivelmente me curando de alguma lesão, talvez. Éder, agora eu vou mostrar um pouquinho da postura, né? Caso você tem algum vídeo ou alguma foto para você se autoanalisar e ver se está correto. Então, a gente pensando na postura de sustentação, quais são as principais coisas que a gente precisa reparar? Primeiro, se o tornozelo não está supinando muito, né, entrando muito para dentro ou também muito para fora, tá? Então, posição de tornozelo, o ideal ela tá sempre neutra, tá? O joelho, na sustentação unilateral, ele não pode estar para dentro, porque a gente chama isso de valgo dinâmico, né? Então, na hora que você recebe a carga, você não consegue absorver ela direito, você acaba quebrando para dentro, tá bom? Então, uma coisa para se olhar é se a canela com a coxa está bem alinhada, ou se ela está fazendo esse desenho para dentro, quer dizer que você não está conseguindo sustentar muito bem. Outra dica é o quadril. O quadril, principalmente a parte unilateral, que é essa parte que está no ar, ela tem que estar levemente para cima da perna de apoio, tá? Porque na hora que eu receber o impacto, isso aqui não pode desabar, que a gente chama de drop contralateral. Se isso aqui desabar, eu vou criar muita carga, né, principalmente nesse quadril de apoio, o que pode gerar tendinopatias, bursites, aquelas inflamações, tanto de quadril quanto comprometer toda a minha passada, toda a minha sustentação, tá? E o alinhamento de tronco, nunca tá com o tronco girado para o lado, rotacionado em excesso. Tudo isso durante a corrida vai se acumular e você vai gastar muita energia para fazer as correções desse movimento. Vai prejudicar sua performance e pode te causar lesão. Então, um bom alinhamento é um alinhamento neutro. Se eu faço uma linha no meio do meu corpo, eu tenho que estar o mais dentro dessa linha possível e sustentando em linha reta e não fazendo curvas, principalmente para dentro, que é um mecanismo comum de compensação do nosso corpo. Fazer isso daqui, vir para dentro em valgo, quebrar quadril, se sustentar errado, tá bom? Ó, então se você desaba o tornozelo para dentro é a pronação, se você desaba ele muito para fora também é a supinação, tá? O ideal é ele tá neutro, tá? Então o pé não tá nem muito para dentro nem muito para fora. O joelho pode dobrar um pouquinho mais. Ele tá alinhado, principalmente canela e coxa. Se eu estou fazendo um valgo, que é esse movimento aqui, principalmente a hora que eu recebo a carga, isso aqui vai estressar tanto a articulação de joelho quanto de quadril também, tá? Então o ideal é a gente estar mais alinhado possível, pensando em uma linha reta aqui, pé, canela e coxa mais alinhado. E outra dica importante é pegar esses dois ossinhos aqui como referência do quadril, que a gente fala, essas duas pontinhas aqui, tá? E quando a gente tirar uma perna do chão,
essa pontinha, esse outro lado que a gente chama de lado contralateral, ele não pode desabar, ele não pode cair. Porque se eu desabar, eu vou ter todo um comprometimento do apoio. Posso gerar lesões de quadril, tá? E dificultar a eficiência da minha corrida também. Então, a última dica é todo o alinhamento de tronco. Então, se eu identificar que eu estou com excessos laterais, né? Se eu estou indo muito para a direita, muito para a esquerda durante minha corrida, ou estou fazendo muita rotação, pode ser também um erro postural, tá? Eu preciso corrigir isso, identificar de onde está sendo o problema, para eu corrigir isso, para não criar esse excesso e não criar essa diminuição de performance durante minha corrida. Éder, uma outra dica, principalmente na passada do corredor, é quando a gente dá uma passada muito lá na frente. A gente chama isso aqui com a passada fora do centro de massa. Se você for pensar no seu peso do corpo, crânio, tronco e quadril, eu não posso fazer uma passada muito lá na frente, senão eu vou frear minha corrida para depois ganhar uma propulsão. Eu tenho que pensar que essa passada, a hora que eu for fazer o toque no chão, ele tem que ser embaixo do meu centro de massa. Isso vai tornar a minha propulsão mais eficiente. Eu não vou perder tanto tempo freando minha corrida aqui na frente, vou trazer minha passada próxima do corpo para eu ter mais eficiência na propulsão, tá? Então, quando eu estiver fazendo a fase aérea, se eu fizer isso daqui, eu vou frear minha corrida, tá? Isso vai prejudicar. Então, quando eu estiver na fase aérea, terminando a fase aérea, eu tenho que trazer minha passada para baixo do meu centro de massa para depois eu criar o quê? A propulsão, tá? E deslocar para frente. Então, isso vai tornar a sua corrida mais eficiente. Isso também vai diminuir risco de lesão por impacto em excesso, tá bom? Outra dica importante é o quanto que eu preciso me inclinar para frente, ou eu tenho que manter para trás, ou eu tenho que manter reto o corpo. Pensando na física, a gente sugere colocar um pouquinho o centro de massa deslocado para frente, mas sem a flexão de quadril. Então não é para você flexionar o seu tronco, senão você vai sentir dor nas costas. Você tem que projetar o seu centro de massa levemente para frente, como se fosse cair, tá? E aí o resto vai ficar de forma natural. Então, iniciando a corrida desse jeito, você já vai criar um embalo para frente, né? Jogar o seu centro de massa para frente, o que vai favorecer você empurrar o chão para trás. Porque corrida nada mais é do que empurrar o chão para trás. Então, se a gente estiver fazendo algo em excesso, sem ser empurrar o chão para trás, a gente está gastando força desnecessária, gastando energia, tornando a minha corrida não eficiente. Então, para tornar a corrida eficiente, vamos pisar mais embaixo do nosso centro de massa, com ele levemente deslocado para frente, e empurrar ele, empurrando o chão para trás. Esse é um exercício que a gente faz no dia a dia. Então, um exercício básico de fazer a fase aérea, colocar o ponto de contato embaixo do corpo e empurra o corpo para frente, tá? A gente começa a educar as fases da corrida no paciente. Então a gente cria etapas. Primeiro vamos ensinar o corpo que ele tem que pisar mais embaixo do corpo e eu tenho que deslocar o corpo para frente empurrando o chão para trás, tá? Para a hora que a gente for para a prática, isso ficar já automático. Isso a gente não precisa pensar na corrida muito. Tem que ser ali mais forma natural. O exercício que ele vai ser a forma mais pensada e mais educada. Lembrando a você que todas essas dicas estão aqui detalhadas para vocês e também você consegue voltar no vídeo e nas explicações do Danilo. E lá no nosso canal do WhatsApp a gente vai disponibilizar um pequeno trecho também com essa análise simples que vocês conseguem utilizar no seu dia a dia.